Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou o Marcos Velasque e hoje farei a condução do programa, né? Com as constantes mudanças na educação e na tecnologia, faz-se necessário uma atualização. É muito importante que nós possamos estar sempre atualizados, né? E para que hoje nós possamos conversar um pouco sobre a formação acadêmica, sobre a trajetória profissional, nós temos uma convidada para lá de especial. Nossa amiga aqui, professora Alice. Professora Alice, seja bem-vinda. Obrigada. Esse é um programa que nós fazemos a condução e nós trazemos aqui assuntos do dia a dia, assuntos atuais, para que a gente possa fazer esse bate-papo, né? E hoje nós queremos conversar um pouquinho contigo e gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre como foi o início da sua trajetória acadêmica. Primeiro acadêmica e depois nós vamos entrar no profissional. Boa tarde a todos, né? Professor Marcos, né? Muito obrigado pelo convite. Então, a minha trajetória acadêmica surgiu em 2008. Quando você me fez o convite, Marcos, eu pensei, nossa, deixa eu ver quanto tempo eu estou nesse negócio já, né? Aí fui lá, né? Carteira de trabalho, a minha ainda é impressa, né? Aquela, sim, né? Sim. Hoje já é digital. Fui ver 14 de fevereiro de 2008. Tempinho, né? Sim. Então, de lá para cá, muita coisa já aconteceu, né? Na época, quando eu entrei nessa instituição mesmo, né? Só que com 8 horas de trabalho. Trabalhava só 2 noites por semana. Olha que interessante. Porque durante o dia eu trabalhava né, profissional, depois a gente vai conversar sobre isso, Sim. né? E aí, incentivada, né, também por uma pessoa conhecida da família, que já trabalhava na área acadêmica, eu aceitei o convite e comecei só trabalhando 8 horas. E no decorrer do tempo, né, aí você vai pegando gosto, né, se aperfeiçoando, você sabe que você tem que continuar estudando, né? Sim. E aí foram surgindo novas oportunidades, até que eu larguei do meu outro trabalho e entrei 40 horas, né, na vida acadêmica. Então, hoje, se alguém me perguntar o que eu faço, eu digo que eu sou professora. Antes eu não era só professora, né? Sim. Né? Mas, de qualquer forma, né, hoje todo mundo pede assim, o que você faz mais além de ser professor, né? Exato. Parece que você não trabalha, mas... Exato, a gente sempre escuta isso. Mas professor dá muito trabalho, né? Então, desde 2008, eu já estou nessa vida acadêmica, né? E você precisa mesmo, como você disse, nesses tempos modernos, sempre estar se atualizando. Não é que o professor sabe tudo, né? Mas a gente sempre tem que estar em constante desenvolvimento e estudando sempre. Muito bem, muito bem. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão da como que começou a sua trajetória acadêmica e por que você escolheu essa área de atuação. Você falou um pouquinho que teve a influência ali, né, de familiar. Mas como foi o início da sua trajetória? Eu sempre pergunto isso porque todo mundo fica curioso para saber um pouquinho da nossa história, da nossa vivência, até porque muitas vezes as pessoas aí fora também se espelham, né? Sim. Poxa, nossa, o início da minha trajetória foi parecido também, ou foi assim, eu tive certas dificuldades, ou empecilhos, ou algumas barreiras, mas consegui vencer. Então, conte para nós como foi o início da sua trajetória e por que você escolheu essa formação? A sua primeira formação acadêmica, o seu primeiro curso de graduação. Tá, a minha graduação... eu fiz ainda no estado do Rio Grande do Sul, né? Porque eu sou gaúcha, moro lá, fiz na UPF, né? E foi administração, né? Certo. Por quê? Porque naquela época, quando eu optei por fazer administração, eu já trabalhava no escritório de contabilidade. Mas a minha vocação não era muito para contabilidade. Eu gostava mesmo de administração, que você também pode trabalhar com contabilidade. Não é que você faz um curso e é fechado. Você tem amplas possibilidades, como hoje, né? Então, a minha graduação lá foi em administração, né? E trabalhei muitos anos no escritório de contabilidade, depois mudei e fui evoluindo. Antes eu morava no Rio Grande do Sul e em 2000, quando eu vim para Curitiba, aí eu passei a trabalhar em administradora de imóveis, né? Mudou um pouquinho o ramo. Mudei um pouquinho o ramo, mas sempre dentro da área de administração, né? Uhum. Então eu trabalhava na área de locação. Eu
Com venda de imóveis eu não trabalhei, né? Só na área de locação mesmo, sempre na parte administrativa. Gostava bastante. Trabalhei 10 anos, né? Como eu falei. E aí, nesse meio tempo, surgiu essa oportunidade para também trabalhar na área acadêmica, que foi quando eu conciliava os dois trabalhos, né? Mas a formação em administração, né? E a Uninter tem, né? O curso de administração, que por sinal é muito bom, né? Também, né? Me deu muitas oportunidades de trabalho, né? Desde a época que eu estava estudando, até antes de estudar, né? Então, que eu já estava trabalhando nessa área. Depois, quando eu me formei, lógico, você tem o crescimento profissional, você é promovido, você consegue galgar de cargos, né? Carreira, isso é muito importante, né? E aí, quando eu vim também aqui para Curitiba, também tive várias oportunidades. Mas, daí, quando eu vim para cá, a graduação já não era o suficiente, né? Isso é bem interessante. Não era o suficiente. Vamos continuar se aperfeiçoando e estudando. Então, partimos para as especializações, né? Então, eu fiz especializações em planejamento estratégico, em análise, em pessoas também, né? De gestão de pessoas, né? Para que eu sempre pudesse estar me inteirando do que está acontecendo no mercado, né? E poder também conseguir cargos melhores, né? Que esse é o objetivo, né? Sim, sim. Então, o próprio mercado, as pesquisas que existem, né? Que as empresas fazem, né? Sempre dizem, né? Que quanto mais você estuda, maior o seu conhecimento, maiores as chances de você ter melhores oportunidades de trabalho e remuneração, consequentemente, né? Sim. Então, na nossa vida pessoal e profissional e acadêmica, nós fazemos escolhas constantes. Nós devemos escolher o que eu quero para hoje, o que eu quero para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, como eu quero estar, pessoal e profissional, né? E isso que você comentou é bem interessante. Muitos de nós, ou muitas pessoas, precisam primeiro iniciar a sua trajetória profissional pela necessidade de se manter, muitas vezes de auxiliar em casa, nos custos da família, né? E depois procuram uma formação acadêmica, né? Nem todo mundo tem o privilégio de, não, eu vou só estudar. Normalmente, o povo brasileiro aqui, a grande maioria do povo brasileiro precisa iniciar trabalhando, né? E muitos já bem jovens, né? Eu comecei bem novo também. Comecei a trabalhar bem desde cedo pela necessidade de ajudar a minha família também, né? E aí, depois, na sequência, eu fui ajustando isso, né? E é o que você comentou ali também, né? A gente sente a necessidade de se adaptando e querendo crescer como pessoa, como profissional também, né? Então, você falou que você iniciou uma trajetória profissional, no meio do caminho iniciou uma trajetória acadêmica e depois o interessante é que chega um momento nessa sua trajetória que só aquela formação não é mais o suficiente. Não necessário, mas é suficiente. Suficiente, exatamente. Para galgar o que você tanto almeja, né? E isso é interessante, né? Certa vez eu participei de uma palestra com um profissional e ele falou que a gente nunca pode... A gente tem que estar sempre feliz, mas não satisfeito. Isso. Porque senão a gente se acomoda e acha que não pode mais se desenvolver, crescer em todos os aspectos da vida, né? Não falando só pessoal. E aquilo ficou martelando na minha mente, né? E desde então eu sempre estou antenado, procurando fazer alguma coisa, auxiliando, sempre procurando aprender, né? Ou com um projeto de pesquisa, ou na área acadêmica. Recentemente terminei o meu mestrado, e estou muito feliz por isso. Foi também... Já ia chegar lá. Foi uma parte da minha trajetória acadêmica. Mas vamos voltar para a nossa convidada de hoje. Então, chega um momento que, como você muito bem colocou, que já não é mais suficiente. E aí nós precisamos continuar procurando uma formação continuada, seja uma especialização, um mestrado, para que a gente possa também continuar caminhando junto com o mercado de trabalho, né? Como nós falamos no comecinho, o mercado de trabalho está sempre passando por mudanças, constantes mudanças, né? Questão de tecnologia, a informação que hoje circula, amanhã já não é a mesma. E se a gente não se atualizar, a gente fica fora do mercado, né? E como foi as dificuldades que você teve? Você encontrou alguma dificuldade para ingressar na área acadêmica? No começo, sim, né?
era diferente, era presencial. Um ambiente totalmente diferente. Uhum. Alunos, na época, eu trabalhava com a graduação, quando eu comecei. E era aula presencial, né? Então, os alunos estavam sentados, né, nas cadeiras, na sala, aqui, né? A tutoria era via telefone na época ainda, né? Então, você ficava na sala de aula, atendendo os alunos e para fazer a interação com o professor que estava ao vivo no estúdio, você tinha que fazer uma chamada telefônica, né? Então, isso era tudo novo para mim, né, na época, né? Porque era diferente do que eu também tive uma experiência ensino médio, né? Mas daí era presencial também, eu e os aluninhos ali, né? E aí, quando eu entrei... No mesmo ambiente ali. No mesmo ambiente. Uhum. Aí, quando eu entrei na parte acadêmica da instituição ali, atendendo os alunos da graduação, as aulas eram ao vivo do estúdio. Isto era novo para mim. Então, no começo, lógico, a gente tem um certo receio, né? Novidade. Mas, com o passar do tempo, você acaba se adaptando, conhecendo, né? E aí vai melhorando. E você acaba pegando gosto. Foi o que aconteceu, né? E aí, como eu disse, eu fiz a graduação, fiz as especializações na área de administração, de gestão, de estratégia, né? Que era a minha área de formação inicial. Só que quando eu ingressei nessa área da educação ali, da graduação, EAD, ensino superior, né, à distância. Eu não tenho nenhuma formação específica em EAD. Vamos estudar mais um pouquinho, né? Sim. Então, acredito que você também tenha feito essas especializações, né? Tutoria em EAD, formação de professores, e aí você vai se aperfeiçoando na área acadêmica, né? Voltando mais para o lado acadêmico de como ensinar melhor, de como passar o conhecimento melhor, né? E isso é muito importante para os professores, né? Porque aí você volta lá atrás, vai lembrando dos seus professores na graduação, de quem que você tinha mais afinidade, de quem que você gostava, quem tinha didática, quem não tinha didática, né? Então, tudo isso você começa a se cobrar, né? E aí você vai atrás. E aí, como você falou, né, o mestrado, né? Vamos lá, eu não tenho mestrado ainda, né? Como que... Aí, depois passei para pós-graduação, né? Da graduação, fui para pós-graduação. Não, então eu tenho que estudar um pouquinho mais, né? Porque o que os meus alunos, os nossos alunos da instituição esperam de um professor, né? Fui também para o mestrado, né? Na verdade, né, quando eu comecei no mestrado, você que foi o meu orientador, né? Né? Quando fui para pós-graduação, Sim, né, na verdade, né? Sim. Isso. Então, que eu estava familiarizada com a graduação, fui para pós-graduação. Quem que vai ensinar o sisteminha, como funciona? O professor Marcos, né? Exatamente. Então, a gente trabalhou ainda continua trabalhando juntos, só que em umas áreas diferentes, né? Você está mais na área da educação, eu na área de gestão ali, né? Mas também fui fazer um mestrado e vamos lá, né? Vamos para o doutorado juntos? Quem sabe, né, Marcos? Sim, né? sim, é a próxima etapa, com certeza. É a próxima etapa, né? Então, cada etapa, né, tem dificuldades. Sim, tem os desafios, né? Isso, desafios, isso mesmo. Mas você tem que estar disposto a superar isso, né? Então, uma boa parte da superação é quando você quer superar, né? Você vai em busca do conhecimento. Então, já é um grande passo, né? Você fez um comentário na sua fala bem interessante falando sobre professores, né? Na sua trajetória, na sua vivência, né? Você passou por outros profissionais da área de educação também. Seja no ensino fundamental, no ensino médio ou na graduação. Teve algum professor que marcou a sua vida de alguma forma? Sim. Para que você hoje escolhesse hoje ser docente? Você poderia comentar um pouquinho com a gente? Então, foi justamente na minha graduação. Eu sempre fui muito estudiosa, né? Desde sempre, né? Nunca peguei exame, sempre passava direto, sempre tinha facilidade, né, para estudar. Gosto muito de números, então acho que é por isso que também fui mais para o lado de gestão. Mas, quando eu cheguei na graduação,
eu me deparei com uma disciplina que eu vou te contar, sofri bastante. Marketing. E na minha grade curricular, lá, na época, tinha marketing 1, 2 e 3. Eu lembro até hoje do professor. 3 exames. Caramba. Nunca tinha pego um exame na minha vida. Aquilo foi muito sofrido para mim. Mas deu tudo certo, né? Tinha o exame, fui lá, passei. Adivinha em que área eu atuo hoje na pós-graduação? Marketing. Eu estudei pra caramba. Então, assim, foi um desafio, né? Uma dificuldade que eu tive na graduação, que me exigiu muito, né? Que eu tive que estudar muito, muito mesmo, que para mim era novidade. Lógico que o marketing há 20 anos atrás, né? É muito diferente de hoje, sim, né? Sim. Mas eu continuo hoje estudando. Então, hoje eu trabalho na área de gestão, nos cursos de gestão comercial e gestão de marketing, porque hoje, não vou dizer que eu domino o assunto, porque sempre tem coisa nova acontecendo, sim, né? Sim. Mas eu me dediquei muito para estudar, para entender um pouquinho de marketing e passar um pouquinho de marketing hoje para os nossos alunos. Isso é interessante, né? Quando eu faço essa pergunta, eu sempre também lembro de alguns professores que tiveram uma influência muito importante na minha vida, né? Eu lembro que ainda quando eu estava no ensino fundamental, teve uma professora que ela chegou e deu um desafio, né? Ela falou, eu quero que vocês façam uma pesquisa. E na época, diferente de hoje, nós não tínhamos acesso a tecnologia, computador e tudo mais, né? E aí ela falou, olha, o tema é X. Eu não lembro agora, para falar a verdade, qual que era o tema, mas ela deu um tema e nós tínhamos que ir na biblioteca pública. Na cidade só tinha uma, né? Sim. É normal. Ou então tinha algumas bibliotecas que eram particulares, lá de algumas ONGs e tudo mais. E eu fui numa ONG que era próximo de casa. E aí, chegando lá, fiz o cadastro, expliquei que eu era aluno da escola tal e que tinha uma pesquisa para fazer sobre um assunto. Aí, me direcionaram para a biblioteca e aí tinha uma biblioteca formada, né? Formada mesmo, né? Uma mulher, uma profissional formada. Bibliotecária, né? Bibliotecária. E aí, ela perguntou qual que era o assunto e aí eu falei e ela me ajudou a escolher alguns livros, uma renca de livros. Uns 10, pelo menos 10, 12 livros. Falou, está aqui. Quanto tempo você pretende estudar? Aí eu falei, hoje é tarde. Ela falou, só? Você tem tudo isso aqui. Você vai conseguir ler tudo isso aqui? Eu falei, mas eu preciso? Ela falou, você entendeu o que é para fazer? Qual que é a proposta do professor? Aí eu falei, eu vou ver. Na minha cabeça, eu tinha que ver a síntese do livro e escrever. Então, eu ia pegar lá, virar o livro... Pegar o finalzinho lá do livro. Ver o resumo, né? O resumo. O resumo. E aí escrever, ela falou, não, você não vai fazer um resumo do resumo. Copia resumo. E cola. Um resumo do resumo. Isso está errado. Eu falei, como assim está errado? E é isso que eu entendi que o professor falou. Ela falou, então você entendeu errado? Aí eu lembro que naquele dia eu fiquei muito bravo. E ela ficou o tempo inteiro comigo ali e eu falei, professora, você não vai fazer mais nada? Ela falou, não, vou ficar aqui te ajudando. E ela ficou insistentemente ali do meu lado. Então, vai lá, você tem que ler esse texto aqui, tentar interpretar o que ele quer te passar. Então, aqui, o texto está falando sobre isso. Qual o assunto? O que o autor está falando? O que você compreendeu? Depois, aí sim, você vai pegar teu caderninho e vai escrever. Para cada texto, você vai fazer isso. Você não precisa ler o livro inteiro. Você vai pegar os tópicos ali que tem a ver com a tua pesquisa. Você vai ler, vai refletir um pouquinho e aquilo que você absorveu, você vai passar para o caderno. E depois, claro, você vai referenciar da onde você tirou. Aí ela falou, isso é o que você precisa, no momento, entender sobre como é importante pesquisar. E o que é uma pesquisa, né? E aquilo fez diferença para a minha vida inteira. Porque diferente dos meus coleguinhas que iam lá e copiavam o texto de novo... Eu aprendi que eu devia pensar, refletir, que eu devia refletir sobre o que o autor queria passar, né? Independente se fosse história, matemática, português ou qual conteúdo fosse, né? Eu devia... Ou literatura, né?
Eu deveria ter as minhas considerações em relação àquilo. E fez muita diferença para a minha vida inteira. Durante a minha trajetória também, teve outros professores que fizeram muita diferença. E aí é o que eu procuro trazer para os meus dias de hoje, né? O que eu posso contribuir? Como que eu estou contribuindo com a área acadêmica e o que eu posso fazer para melhorar? E como eu posso atender melhor os meus alunos, né? Você falou que tem seus alunos da área de marketing, eu tenho meus alunos na área de educação. E os meus alunos, eles são bem questionadores, né? Inclusive. Então, se tem uma vírgula num lugar diferente, eles vão lá e... Professor, olha, eu acho que esse texto precisa ser corrigido. Eu falo, peraí, mas já passou por 2, 3 professores. Aí, quando eu vou olhar, você tem razão. Muda o sentido da frase, muda o sentido. E por isso que a gente precisa estar sempre se atualizando, né? E da mesma forma como nós tivemos referências na nossa vida profissionais da área de educação, nós também precisamos ser referências na vida de outras pessoas. E por isso que hoje você é a nossa convidada especial, para compartilhar um pouco da sua vivência, porque eu sei que você também teve pessoas que tiveram uma influência na sua vivência profissional e acadêmica e que hoje também refletem no seu profissional, né? E para nós darmos continuidade, então... como foi a formação profissional e complementar a sua formação acadêmica profissional? Você comentou ali um pouquinho da sua trajetória inicial e falou que você chegou hoje até o mestrado. Hoje você é formada e recentemente terminou o curso de mestrado na área de educação, certo? Educação e Novas Tecnologias. Educação e Novas Tecnologias, no Centro Universitário, né? Isso, Uninter. Muito bem. Nós inicialmente falamos que todas as etapas de nossa vida nós encontramos algumas dificuldades, alguns desafios, né? O mestrado não é diferente, também traz alguns desafios, né? Muitos. Porque a gente tem acostumado com uma rotina. O trabalho, é família, é escola, é casa, é igreja. E quando vem o mestrado, ele exige... Não que na graduação a gente não tenha os desafios também, mas exige um pouco mais. É mais leitura, é mais trabalho, é um pouco mais, né? E eu falo isso por conta da minha experiência também com o mestrado, né? Toda semana ter que ler 2, 3 livros, fazer uma síntese, compartilhar com os outros colegas, absorver o que os outros colegas absorveram também, fazer trabalhos, participar de eventos externos também, congressos, seminários. Durante a sua trajetória no mestrado, teve esses desafios? Como que você se deparou com esses desafios? Como foi para você essa experiência? Com certeza, vários desafios, né? Eu acho que todos esses itens, essas itens que você citou, né? Palestra, seminário, são partes do curricular, né? Você precisa, né? Ter horas ali, né? Para cumprir, né? E muitas vezes não é fácil, né? Eu acredito que você também deve ter viajado, né, para participar de seminários, né? Sim. Não era aqui em Curitiba, era fora, a gente teve que se deslocar, né? Então, tudo isso envolve desafios, né? Investimento, custo, com certeza. O próprio mestrado. Programação, se programar, né, também. Já requer, né, um bom investimento ali, né? Mas, com certeza, vale a pena, né? Então, esses desafios te fazem... te surpreendem, né? Porque eu penso assim, quando eu fui definir meu tema lá, né, da dissertação, eu pensei, nossa, como eu vou dar conta disso, né? Então, isso foi um grande desafio. Mas com a ajuda, né, de vários professores, porque não é só o teu orientador ali que te ajuda. Claro, ele é o mais próximo de você ali para te orientar e te apoiar nas suas principais dúvidas, mas todo o corpo docente ali te apoia e você, né, consegue ter esse apoio e sugestões e ideias para poder desenvolver e seguir em frente nesses desafios ali. Isso, nós temos um orientador, né, que é designado desde o primeiro dia, né? Isso. Na verdade, você já entra já sabendo quem que é o teu orientador, né? Isso. E aí tem os outros professores que vão ajudar na complementação do conteúdo, né? Com as disciplinas, com algum propósito dentro da proposta pedagógica daquela disciplina, né? Então, dando sequência, nós temos várias pessoas que iniciam uma trajetória profissional e em algum momento
identificam que precisam fazer alguma mudança, né? Até por uma realização pessoal. Então, o que tu diria sobre a importância da formação acadêmica para essas pessoas? Pode ser pessoas que estão iniciando agora, como pode ser pessoas que já estão há algum tempo no mercado de trabalho e anseiam por fazer mudanças, né? Então, eu sempre digo que a formação acadêmica é fundamental. Para você iniciar, eu sugiro sempre você recorrer à formação que você tenha maior afinidade, né? Fazer uma formação que esteja, no momento da sua trajetória, alinhada com o seu propósito. Não é que futuramente você não possa mudar. Isso é um caminho natural, né? E, com certeza, isso vai acontecer no decorrer da sua trajetória, né? Da mesma forma, como eu iniciei, né, a graduação em administração, hoje eu trabalho na área da educação, mas na formação em administração. Sim. Né? Uhum. Porque é isso que vai... Se você optar pela área acadêmica, a tua graduação vai direcionar, né, ao seu direcionamento ali na graduação, na pós-graduação ali, né? Porque não adianta eu dizer, vou fazer graduação em administração e ser professor na área de licenciatura. Isso não vai funcionar. Então, você tem que fazer uma graduação na área de licenciatura. E isso pode ocorrer, né, no decorrer da tua jornada, né? Então, eu posso fazer hoje uma licenciatura e mudar de ramo não, de área, né? Sim. Posso, mas a formação acadêmica e a continuidade dos estudos é fundamental. A formação continuada. A formação continuada, né, na tua jornada de trabalho, tanto para o teu crescimento pessoal e profissional, é muito importante, né? As mudanças são constantes hoje, né? Tanto no mercado de trabalho, que você precisa se adaptar, né? Que a gente precisa estar atento às novas tecnologias, né? Hoje, né, você também pode confirmar, né? Nós, hoje, na pós-graduação, né, a gente precisa estar entendendo de IA, né? Que surgiu... não surgiu, né? É o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? Sim. Então, independente da nossa área de formação, lá atrás, que a gente escolheu uma graduação, hoje, se a gente não entender de IA, é difícil, né? Sim. As nossas crianças... Precisamos acompanhar, né? As nossas crianças hoje dominam o celular com muita facilidade. E nós hoje, que não somos dessa era digital, nativos digitais, né? Sim. Precisamos estudar, às vezes, um pouquinho mais, né? Para entender um pouquinho mais. Então, a formação continuada é para a vida toda. Exatamente. Então, as pessoas, elas precisam entender que a escolha de uma atuação profissional, ela sim tem um vínculo com a formação acadêmica. Sim. Porque a formação acadêmica, ela vai abrir portas também e vai direcionar na nossa área de atuação, a área que a pessoa pretende atuar, né? Uhum. Então, às vezes, o que chega de perguntas para mim como professor? Professor, a especialização me habilita a atuar em tal área? Aí eu fui e respondo aqui, já é padrãozinho para nós, né? Não, o que habilita é a sua graduação. Exatamente. Aonde você formou, o curso que você fez na graduação é que vai habilitar. Então, vou usar um exemplo. Eu fiz um curso de licenciatura em História. E aí eu faço uma especialização em História e cultura afrodescendente, ou História e cultura brasileira, ou História e cultura contemporânea. Mas o que vai me habilitar a ser professor de História é a minha graduação, minha licenciatura. Uhum. Aí chegam algumas pessoas e perguntam, professor, eu sou formado em Direito, mas eu quero dar aula em Geografia. Não dá. Eu posso fazer uma especialização em Geografia? Poder pode, né? Pode. Mas não te habilita, exatamente, né? Mas não vai habilitar você a ser professor na área de licenciatura ou nessa área de atuação, né? Mas o interessante é que muitas pessoas fazem porque têm um desejo de aprender. Sim. Perfeito. Até aí não tem nenhum problema. Mas não vai habilitar a você ser um novo profissional naquela área. A especialização, o próprio nome já diz, né? Te dá uma especialidade. Sim. Né? Então, um aprofundamento, área, né? Isso, uma área de conhecimento que você tem interesse, que você quer aprender com mais profundidade. Exatamente. É isso que ela vai te possibilitar.
Ela não vai te habilitar, né, no caso, na área acadêmica. Sim. Mas você vai ter esse conhecimento mais profundo daquela área que você escolheu em se aprofundar, né? Nessa especialização. Nada impede da pessoa buscar pelo fato de conhecimento, mas também não impede a pessoa de fazer novos planejamentos e procurar uma nova área de atuação. Sim. Claro, vai exigir tempo e investimento para fazer isso, né? Vou usar como exemplo. Eu comecei também na área de administração. Minha primeira formação é na área de administração. E aí surgiu a oportunidade de ser professor, porque eu já tinha especialização e comecei a atuar nos cursos na área empresarial. Mas a área que sempre me chamou a atenção sempre foi a área de docência. Então, com o tempo, eu continuei atuando na minha área profissional e comecei a fazer. Fiz minha primeira licenciatura. Fiz licenciatura em História. Me apaixonei por História, amo essa área. Desde sempre, para falar, desde muito cedo eu gostava dessa área. Mas não foi o suficiente. Aí fiz uma outra licenciatura em Geografia. Aí não foi o suficiente, fiz uma outra licenciatura em Pedagogia. E aí veio a necessidade novamente, e aí fui fazer mais uma especialização. Não foi o suficiente e ingressei no mestrado. Então, nada impede que a gente possa atuar naquela área que a gente gosta. Como eu falei, hoje eu me sinto realizado profissionalmente porque eu atuo na área que eu me identifico, como professor, como docente. Antes atuava como docente nos cursos da área empresarial, mas não me sentia muito à vontade, para falar a verdade. Hoje me sinto mais realizado e muito mais à vontade, porque é a área que eu sempre me identifiquei. Sim. Então, por isso a importância da formação acadêmica, né? Às vezes as pessoas pensam, não, mas eu vou ter que fazer muito sacrifício, vai demandar muito tempo, então vou continuar onde eu estou. E aí a pessoa às vezes se torna um profissional infeliz, né? Sim. Porque daí fica atuando 1 ano, 10 anos, 15 anos naquela área que não se sente realizado pessoal e profissionalmente. Por isso a pergunta que eu fiz, né? A importância da formação acadêmica. As pessoas, elas precisam, todo mundo tem a necessidade de sentir-se seguro, sentir-se realizado, assim, tanto pessoal como profissional, né? Até para que possa prestar um serviço de qualidade. Quantas e quantas vezes a gente foi em algum comércio e a gente foi mal atendido porque a pessoa não estava bem? Tudo bem, podia até ser uma situação momentânea, uma situação de espírito naquele momento, né? Mas muitas vezes é porque a pessoa não se sente bem fazendo aquilo e se sente obrigada a fazer aquilo, né? Diferente de quando alguém atua com amor porque foi uma escolha que fez, né? Hoje eu posso dizer que eu me sinto à vontade, faço tudo com amor porque é o que eu escolhi. Mas já tive que atuar em outras áreas profissionais onde eu não me sentia bem no início da minha trajetória acadêmica, né? Da minha trajetória profissional. Bom, professora, gostaria de agradecer imensamente por aceitar o convite, por estar aqui conversando com a gente nesse bate-papo, né? Trazendo um pouco sobre a sua vivência, sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Gostaria que você deixasse uma breve mensagem para quem está nos ouvindo agora sobre a importância de fazer essas escolhas, né? Tanto acadêmica quanto profissional. O que você poderia deixar uma mensagem para a gente, por favor? Com certeza, professor Marcos. Então, como eu já tinha comentado, assim, quando você opta por fazer uma escolha acadêmica, levando em consideração o que você gosta, é mais fácil, mas muitas vezes não dá, né? Você só estudar, ter a oportunidade de só poder estudar sem precisar trabalhar, também já é uma opção, eu acho que é mais difícil para a grande maioria das pessoas. Eu tive que trabalhar e estudava à noite, né? Mas eu acho que quando você tem um propósito, passa rápido. Você diz assim, são 4 anos de estudo da graduação. Na minha época eram 5 anos. Mas passa, né? Porque você tem um objetivo lá na frente, você sabe onde que você quer chegar. Então, conciliar muitas vezes o teu profissional com a sua jornada acadêmica te exige. Sim. Mas você vai ter essa recompensa. Com certeza, né? Com certeza. Hoje, nada é fácil. Por mais que eu acredito que temos uma geração um pouco imediatista, né?
Até muitas vezes a gente está se tornando até, às vezes, impaciente. Você manda um WhatsApp e a pessoa não responde logo, você já liga, né? O que está acontecendo, né? Mas a gente precisa se concentrar nos objetivos que a gente pretende alcançar, né? Muito bem colocado. Muito bem no seu profissional, né? No seu pessoal, para atingir o seu profissional, né? Perfeito. Porque as coisas ali fora não acontecem nessa velocidade toda que a gente gostaria, né? Sim. A gente precisa ir galgando passo a passo, que eu acho que é mais sólido, né? Mais concreto. Você se realiza mais lá na frente, né? E tendo os objetivos claros, você alcança o seu profissional, mas levando sua trajetória acadêmica junto, né? Não vai deixar de fazer. Eu acho que não precisa só falar de curso acadêmico, não sei o quê. Qualquer curso, qualquer conhecimento que você possa adquirir, vai agregar no teu profissional e no teu pessoal também, né? Isso vai refletir no seu pessoal. Então, eu gostaria, né, de dizer, né, que a nossa instituição tem muitos cursos, né, tanto também em vários níveis, né? Vários níveis, extensão, né, a graduação, a pós-graduação, o mestrado, pós-doutorado ainda não, né? Mas quase. O doutorado, né? Mas quem sabe mais um pouquinho a gente já chega no pós-doutorado. Então, é uma ótima instituição. Nós temos vários cursos, né? Para que você possa se desenvolver e crescer profissionalmente. Muito bem. Muito obrigado, então. Você falou uma palavra que eu gosto muito e eu sempre carrego comigo, né? Propósito. Viva o seu propósito, né? Com certeza. Quando nós temos objetivos em nossa vida, tudo tem mais propósito e mais significado, né? E não importa se é um objetivo a curto ou a longo prazo, né? Faz com que a nossa vida tenha mais sentido e mais propósito. Muito obrigado por aceitar estar aqui conosco. Pessoal, nós estamos chegando ao término do nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e nos encontramos no próximo encontro.